Olá, irmãos. Saúde cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para juntos estudarmos um texto do pastor Cláudio Souza, cujo nome é Deus também usa homens fracos. Eu amei esse texto. Eu achei tão fantástico, porque a gente tem que se olhar com a nossa identidade em Jesus, né? Não como a gente realmente é, porque em Jesus nós somos fortes. Bem, então, o pastor Cláudio Souza escreveu esse texto para o Manancial, que é um devocional produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Uma meditação para cada dia do ano. E olha só, quando a gente lê, estuda o Manancial, ou sozinho ou acompanhado, a gente é inspirado, exortado e edificado. E isso também promove o nosso crescimento cristão e o nosso engajamento com a missão de Deus. Então é fantástico, né? É muito bom estar todos os dias aqui, a gente estudando a palavra. Bom, para iniciarmos com o pé direito, para podermos aproveitar o máximo do que vamos fazer aqui agora, vamos orar, pedir ao Senhor que esteja conosco. Senhor Jesus, nós te agradecemos, que nós possamos ter certeza que o Senhor nos usa, independente se somos fracos. Obrigada, Senhor, que os nossos olhos estejam sempre atentos no Senhor, para compreender a tua grandeza, mesmo diante da nossa pequenez. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Nossa porção bíblica está em Hebreus 11, 32 a 34. E diz assim, ó. Quantos exemplos mais darei? Infelizmente, não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, por intermédio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Amém? Bom, então, o pastor Cláudio escolheu o versículo 32 para ser o versículo-chave, que diz assim: E o que direi? Certamente me faltará tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Então, este é o versículo que ele escolheu. É interessante, né, irmãos? Como no versículo 32, a gente vai vendo, né, que Deus vai iniciando os exemplos desses heróis da fé. Então, ele vai falando o nome deles, né? Então, se você ler os versículos antes, você vai ver que antes foi dito que cada um deles fez, dando maiores detalhes, né? E afirmando que não tem tempo suficiente para continuar com a mesma metodologia. Isso é, contando o que cada um fez. Então, ele simplesmente passa a citar os nomes. E, obviamente, se você tiver interesse, você vai lá na palavra e lê o que cada um fez, né? A gente sabe que nem todos os leitores têm familiaridade com a palavra de Deus. E nem todos os leitores sabem coisas a respeito desses personagens. E, logicamente, tem aqui pessoas que conhecem cada história de cada personagem e pode facilmente questionar o motivo de eles estarem nessa lista, né? Porque é uma lista, assim, bem escolhida, uma lista seleta, né? Não é qualquer um que está na lista dos heróis da fé. São pessoas que Deus escolheu a dedo. No versículo 38, a gente tem uma ideia vaga, né? Que aqueles homens eram homens puros, de santidade plena e de um relacionamento muito profundo com Deus. Então, a gente lê lá, né, versículo 38. Vou reler para os irmãos. Vou ler, né? Caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes,
pelas cavernas e buracos na terra, pessoas das quais o mundo não foi digno. Olha que bacana, né? Deus falando a respeito deles, né? Bom, apesar de essas características terem feito parte da vida deles, esses homens não eram perfeitos, essas mulheres não eram perfeitas, e eles tiveram altos e baixos, assim como a gente tem. A gente também não é perfeito, né? E também temos que trabalhar para Deus, como essas pessoas trabalharam. Mas o importante é estarmos focados em Deus e nos arrependermos sempre que estivermos fazendo uma coisa que não agrada. Então, para você que não tem familiaridade, Gideão, ele era um medroso. Quando Deus chamou para ele ir lá e lutar e enfrentar os medianitas, o que ele falou? Ai, Deus, eu sou o menor na minha família, ai, não vai dar. E ele pediu um monte de prova para Deus para ter certeza que era ele. Então, um medrosão, né? E o Baraque? O Baraque era um comandante. E na época, havia Débora, que era uma profetisa, e ela profetizava e ela dava conselhos. E ela chamou o Baraque e falou assim, ó, o Císara vai vir aí, o comandante Císara vai vir aqui, você pega aí X homens, você vai combater e você vai ganhar. Em vez de ele confiar na palavra de Deus, o que o Baraque fez? Ai, Débora, se você não for comigo, eu não vou, não. Medroso, fraco. Bom, e no final, ele acabou derrotando os cananeus, mas a glória não foi dele, porque Débora havia dito, ok, eu vou com você, mas a glória de você vencer essa batalha não vai ser sua. E Sansão? Sansão, a maioria de nós conhece, né? Tinha uma moral duvidosa, vivia em prostíbulos, desobedecia o pai e a mãe, casou com uma pessoa de Canaã, que não era para casar, enfim. Ele pisou na bola pra caramba, mas no final acabou derrotando os filisteus graças ao Senhor, né? Que teve misericórdia dele. E o Jefté? O Jefté é cabeção. Ele fez um voto super sem noção. O que ele fez? Falou para Deus assim, olha só, a primeira pessoa que vier me encontrar depois da guerra, se eu vencer, eu vou sacrificar. Porque ele tinha certeza que ia ser o cachorro dele. Se lascou, porque quem veio foi a filha dele. Então ele fez um voto totalmente imprudente, sem noção. Mas, pela fé, Jefté conseguiu derrotar os amonitas. Então, são pessoas fracas que tomaram decisões erradas, escolhas ruins, mas o Senhor os abençoou. E assim sendo, né, eu acho que o que a palavra queria era mostrar que Deus, ele pode usar homens fracos, falhos, como esses, para se tornar pessoas gigantes, maravilhosas, incríveis na fé, para vencer todo e qualquer desafio. Porque com Deus a gente vence tudo. Então, irmãos, o que a gente conclui com tudo isso? Que a vitória, ela não é dos fortes. Nada disso. Lógico que a gente pode pensar, mas ser forte ajuda. Ser forte ajuda se você fizer boas escolhas, né? Porque se você fizer escolhas ruins, nem sendo forte. Então, na verdade, a vitória não vai ser dos mais fortes e não vai ser daqueles que, correm melhor. Longe disso. Mas todos aqueles que se voltam para Deus e falam, Senhor, me usa. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu confio que estou fazendo a escolha certa. É isso, irmãos. Isso é muito especial. Então, fica sempre atento, né? Porque a gente tem mania de dizer, eu sou ruim na direção, eu ganho pouco, eu não sei falar em público, eu canto mal. Mas o que importa é a nossa identidade em Jesus, é o que a Bíblia diz sobre nós. E a Bíblia diz que nós somos filhos maravilhosos. Então, isso é o que importa. Agora, se nós vamos ter sucesso cantando, pregando, fazendo outras coisas, isso aí cabe ao Senhor. É a nossa confiança nele que vai nos dar a vitória, tá bom? Nosso manancial termina assim, A graça de Deus é suficiente e o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que maravilha, né? É o que o irmão Paulo fala pra gente, né? Ele disse pra gente, nos ensinou que quanto mais fraco a gente é,
Deus é mais suficiente. Bom, agora eu vou terminar, né? Deixando meu abraço, um abraço, ó, de ursa. Lembrando que para nós que sabemos que Deus também usa homens fracos, para nós o abraço dá super certo e nós vamos vencer todos os desafios. Quero que vocês se lembrem também do que está escrito em 1 Tessalonicenses 5:9, um versículo super importante que nos torna fortes, que diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Bom, agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano que diz: não tema, Deus já está lá.